Certo. O genoma humano, no caso, o genoma, ele já está se referindo ao gene, tá? A característica que é transmitida através do DNA. Então, o genoma humano sempre foi uma curiosidade dos seres humanos, sempre não, né? Mas quando eles começaram a conhecer a existência, a acreditar na existência do gene, eles tinham aí a curiosidade de conseguir mapear, de conseguir identificar a localização de cada gene. Então, para isso, eles criaram um projeto Genoma Humano, que é no qual eles iam tentar estudar isso, tentar estudar esses genomas. Vários animais, como camundongos, chimpanzés, gato, cachorro, plantas também, tá? Arroz, trigo, milho, alguns outros micro-organismos, como fungos, bactérias e vírus, eles tiveram o seu genoma mapeado. E os seres humanos, eles não ficaram de fora, tá? Os humanos também tiveram o seu genoma mapeado. Então foi aí que eles criaram o projeto Genoma Humano, onde reuniu cientistas de todo o mundo, os melhores cientistas de todo o mundo, para aí trabalharem no mapeamento do genoma humano, tá? Então, eles se reuniram e começaram a estudar isso. A princípio, eles estimavam que o ser humano tinha aproximadamente uns 80 mil genes. Mas aí, com o término do projeto, eles descobriram que tinha 25 mil genes, que é aproximadamente a mesma coisa que uma minhoca e que um milho. Apesar de que a quantidade de genes é o mesmo, porém a molécula do DNA humano ela é muito maior. Tá? Com o mapeamento, com a descoberta dos genes e genoma, obviamente, isso auxiliou muito aí na terapia gênica, que nós vimos na aula passada. Tá? Na terapia gênica, que eles faziam o tratamento para descobrir um tratamento para prevenir e também para curar as doenças genéticas, né, que são transmitidas através do gene. Então, com o conhecimento, com o mapeamento do genoma, eles conseguiram fazer isso aí. Então, por isso hoje é possível fazer esses tratamentos de doenças genéticas, como por exemplo o câncer. Tá? O câncer, se for pelo menos diagnosticado antes do seu surgimento, ou pelo menos na fase inicial, você não é tão difícil obter a cura. Tá? Com o tratamento adequado, você consegue obter a cura através da engenharia genética, que é a terapia gênica. Mas aí, se já estiver no estado muito avançado, fica complicado reverter algo que já está muito avançado. Só botar os dados principais aqui. Genoma humano. Genoma humano. É, acho que isso aí é um dos principais agora que vocês precisam entender. Um dos principais pontos pelo qual o projeto Genoma Humano teve que ser interrompido não durou muito tempo, tá? Foi apenas 13 anos. Teve início em 1990 e encerrou em 2003. Então, um dos principais motivos foi a ética, a bioética, no caso, está relacionado à biologia. Né? E aqui a ética, aqui, bioética. Você está trabalhando aí com as características humanas,
fazendo alteração nos seus genótipos das espécies, não só humanas, né, mas de plantas e também outros animais, a ética é muito importante nisso aí, porque você está alterando as características naturais de um ser. Então, não é bem visto por muita gente na sociedade. Então, uma das principais críticas era essa, é que você está alterando aí, trabalhando em laboratórios com características humanas. Tá? Então, apesar de ser algo com objetivo benéfico, né, a cura de doenças, querendo ou não, você está modificando características humanas. E isso não era bem visto aí por muitos da sociedade. Então, esse foi um dos principais problemas que fizeram com que o projeto Genoma Humano viesse a término. Mas aí conseguiu obter bastante resultado e ainda hoje tem alguns estudos isolados que ajudam nisso aí, que auxiliam nisso aí, tá? Então, como o estudo do genoma humano está ligado à engenharia genética, consequentemente, sofre questionamentos de valores éticos e morais. A bioética é a área de estudos que engloba o conhecimento da ciência biológica, já que é biologia, bio, né? Bioética, da saúde, que era o objetivo deles, tá? Encontrar curas, soluções para doenças através dos genes. A filosofia e o direito, que é a parte da ética, tá? Então, está definido bioética. A utilização de células-troncos de organismos transgênicos, isso foi para fins de alimentação, foi um dos principais pontos do qual a ética os criticava, né? Os responsáveis pela ética os criticavam. Era essa mudança, porque os alimentos transgênicos, eles faziam bem, para não faziam bem, né? Mas os produtores eram beneficiados, porque seus produtos passavam a produzir melhores frutos, melhores produtos, melhores, resistência melhores. Porém, muitas pessoas, principalmente no início, consumindo esses alimentos, vinham a desenvolver doenças que não tinha antes, doenças que não tinha como eles possuíam antes, tá? Através de análise genética, não tinha como essa pessoa adquirir aquelas doenças. Alguns vieram a óbito, outros conseguiram sobreviver, mas ficaram com sequelas. Tá? Ficaram deficientes, sem movimentos no corpo, ficaram com várias sequelas. Então, esse era um dos pontos. Tá? Então, bioética. Tá aqui só para ter ideia do que é, tá? É o estudo que envolve biologia, vida, filosofia e direito. Basicamente é isso que tem a se referir a bioética. Só uma curiosidade, não está no livro aqui, tá só um conhecimento à parte. No início, na produção de alimentos transgênicos, nos Estados Unidos existia uma empresa chamada Monsanto. Monsanto. Essa empresa Monsanto ela começou a produzir milho e soja geneticamente modificado, que eram os transgênicos. Esses alimentos, o objetivo deles dessa mutação era que você teria lá o milho, tá? O pé de milho,
e teria o mato que você queria eliminar, certo? Queria eliminar esse mato aqui. Só que daria muito trabalho, como a área era muito grande, você sair passando entre os milhos. Então, o que eles fizeram? Produziram milho geneticamente modificado, que esse milho seria resistente a, a um agrotóxico que eles utilizavam para matar essa vegetação aqui, tá? Que são as ervas daninhas. Mas só que se esse milho não fosse modificado, ao passar através de avião, tá? Ao passar esse agrotóxico, mataria tanto a gramínea como também mataria o milho. Então ele modificou o milho para ser resistente. E dessa forma ele passava o agrotóxico e só esse mato morria e o milho não acontecia nada com ele. Só que esse milho, ele era utilizado para a produção de óleos, de azeites, era utilizado para a produção e comércio. E as substâncias que era consumida, produzida através desse milho, as pessoas que consumiam começaram a desenvolver doenças que não fazia sentido eles possuírem essa doença. Então, alguns morreram, outros ficaram com sequelas, processaram a empresa, mas durou anos aí, eles morreram de velho mesmo, e demorou para o processo sair o resultado, mas até hoje a Monsanto ainda existe e ainda produz agrotóxicos. Tá? Resolveram mais o problema, né? Hoje nós consumimos aí o óleo, e o óleo ele é derivado de alimentos transgênicos, e não, pelo menos eu, não apresento nenhuma deficiência. Tá? Então, de início mesmo, isso causou muito problema. Hoje já nem tanto, né? Mas ainda há pessoas que não podem consumir alimentos transgênicos. Ainda há pessoas, tá? Bom, de aula, de conteúdo, é isso. Vou até interromper